Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Yoga com Victoria. Hoje convido vocês a realizarem comigo uma prática para aliviar dores nas costas, seja em qualquer região dela, seja na lombar, na torácica ou até mesmo cervical. Então, se você já estiver pronta, vamos começar. Começaremos pelas posturas, já virando para o nosso lado esquerdo. Virando para o lado esquerdo, já afaste os joelhos um pouco um do outro. Toque a ponta dos pés lá atrás, sente bem nos calcanhares e aí leve os braços para o solo. Pode deixar mais os antebraços no solo apoiados para soltar bem a cabeça, o pescoço e os ombros. E aqui já busque respirar de forma bem ampla e profunda. Sempre que soltar o ar, permita o corpo descontrair ainda mais à frente. Em seguida, estenda bem os braços agora, estenda bem os cotovelos e leve os braços lá para a diagonal direita. E deixe o tronco acompanhar o movimento dos braços. E aí relaxe bem o tronco para frente. Inspirando, retorne ao centro. E aí compense. Leve os braços para a diagonal esquerda. Ao inspirar, retorne ao centro e daqui nós vamos manter os braços estendidos para frente. Tente olhar para frente também e elevar um pouco mais o quadril para o alto. E aí pense em direcionar o peito lá para o solo. Se conseguir, pode tocar bem o peito e o queixo no tapete. Se não, mantém só a intenção do quadril elevado e o peito na direção do solo. E em seguida volte a sentar primeiro nos calcanhares e em seguida desenrole a coluna lentamente, trazendo o corpo à verticalidade. Daqui vamos aos 4 apoios sobre mãos e joelhos. Então leve as mãos no solo à frente, joelhos apoiados no solo também, 4 apoios. Mantenha o olhar primeiro voltado lá para o centro das mãos e vamos para o movimento dinâmico da coluna vertebral. Quando você inspirar, você vai abrir bem o corpo, curvando a lombar na direção do solo, girando os ombros para trás, olhando para o alto. E quando soltar o ar, feche bem o seu corpo. Empurre o tapete com as mãos e eleve bem as costas para o alto. Mãos bem ativas para empurrar mesmo o tapete e alongar as costas. Ao inspirar, abra bem o corpo. E ao soltar o ar, feche. Mais 2 vezes. Ao inspirar, abra o corpo. Solte o ar fechando. Uma última vez, inspira abrindo. E ao soltar o ar, feche bem o corpo. Pare no centro, mantenha as mãos no solo, vire a ponta dos pés para baixo, empurre o tapete e eleve o quadril para o alto. Pense em direcionar os calcanhares para o solo e as mãos ativas para tracionar a coluna e elevar bem o quadril, como se fosse afundar bem o peito lá no solo. E aqui respire. Em seguida, flexione só um pouco os joelhos e caminhe com os pés até as mãos, mãos até os pés. Deixe os pés levemente afastados um do outro,
Mantenha os joelhos estendidos e abrace os seus cotovelos, mãos nos cotovelos, e aí relaxe bem o peso do corpo lá para frente. Solte cabeça, pescoço e ombros. Em seguida, flexione só um pouco os joelhos, solte os braços e desenrole a coluna devagar até ficar em pé. Ficando em pé, afaste os pés um pouco mais da distância do quadril, se ainda não estiverem. Braços soltos, vamos começar pelo movimento do pescoço. Então, relaxe a cabeça para trás, eleve o queixo para o alto. Solte a cabeça para o lado esquerdo e deixe a orelha aproximar do ombro. Solte a cabeça à frente. Passe pelo lado direito. E aí, quando chegar atrás, volte pelo lado direito. Sempre de um lado para o outro. E aí, procure deixar os ombros bem relaxados e fazer o movimento somente do pescoço. Na próxima vez que a cabeça e o pescoço chegarem lá atrás, pare o movimento, volte com a cabeça ao centro. Braços e ombros relaxados, vamos também para o giro dos ombros, começando esse giro para trás. Então, inspire elevando os ombros nas orelhas e aí gire para trás. Abra o peito, aproxime escápulas, solte e recomece o movimento. Já inverta o sentido, gire os ombros para frente. Cesse o giro dos ombros, deixe os braços soltos, mantenha os olhos abertos e agora balance o tronco de um lado para o outro. Eleve os calcanhares e olhe sempre no mesmo ponto lá atrás. E aí solte mesmo os braços, deixe eles tocarem o corpo. E em seguida pare o balanço no centro e feche os olhos. Faça uma nova inspiração ampla e profunda. E ao soltar o ar, una as pernas e os pés, estenda os braços para frente, pode manter os olhos abertos agora, feche os punhos, flexione os joelhos como se fosse sentar numa cadeira. E aí vem descendo devagar até as mãos tocarem o solo. Quando as mãos tocarem o solo, calcanhares elevados, afaste um pouco os joelhos um do outro, toque uma mão no solo à frente e a outra atrás e sente-se devagar. Ao sentar, estenda as pernas para frente, se não estiver ainda na ponta do seu tapete, já desça para a ponta, que em seguida vamos fazer um movimento para deitar. Então, inspire elevando os braços para o alto, olhe para as mãos elevadas, tracione bem a coluna e aí solte o ar, relaxe o tronco para frente. Mantenha os joelhos estendidos e toque as mãos aonde for possível. Num primeiro momento não precisa buscar o avanço, apenas descontraia o peso do corpo. Solte cabeça, solte pescoço, relaxe os ombros. E aí sim, segure com mais firmeza e na próxima exalação avance para chegar ao ponto máximo. Ao inspirar, desenrole a coluna lentamente.
Una as pernas e os pés, estenda os braços para frente, feche os punhos, queixo no peito e aí desenrole a coluna até deitar no solo. Quando deitar, eleve os braços lá para trás, para o alto da cabeça, entrelace os dedos, vire as palmas das mãos para a parede oposta atrás de você ou o lado oposto. Inspire alongando bem o corpo, como se alguém estivesse segurando lá nos pés e lá nas mãos, espreguiçando. Inspira mais uma vez alongando o máximo e ao soltar o ar, abrace os joelhos no peito. Abrace bem os joelhos, acomode as costas e o quadril e faça um balanço suave para o lado esquerdo e direito. E em seguida pare esse balanço no centro. Mantenha o joelho direito no peito e desça a perna esquerda estendida para o solo. Primeiro puxe bem o joelho direito no peito e em seguida já venha para uma torção, braço direito na altura do ombro, palma para baixo, para tombar o joelho direito para o lado esquerdo e olhar sobre o ombro direito. Sempre que soltar o ar, permita o corpo relaxar um pouco mais. Retorne inspirando com o joelho direito ao centro, desça a perna direita para o solo, traga o joelho esquerdo no peito. Puxe bem o joelho primeiro e em seguida já venha compensando a torção. Braço esquerdo para o solo, altura do ombro, palma para baixo. Tombe o joelho esquerdo para o lado direito e olhe sobre o ombro esquerdo. Ao inspirar, volte ao centro. E agora leve as plantas dos pés no solo com os joelhos flexionados. Deixe os joelhos um pouco afastados e leve os calcanhares agora, os glúteos e os calcanhares próximos, na mesma direção. Se conseguir, segure com as mãos nos tornozelos ou apenas deixe os braços ao lado do corpo com as palmas para baixo. Vamos a uma elevação de quadril. Então, ao inspirar, contrai os glúteos, eleva bem o quadril lá para o alto, pode apoiar bem os ombros, ajustar eles se for necessário e pense em contrair bem os glúteos para elevar bem o quadril. Inspire e já eleva o máximo que puder o quadril ao alto e em seguida volte, desça o quadril e já abrace novamente os joelhos no peito. Daqui nós vamos passar ao Halasana. Se não for possível essa postura, você apenas vai estender as pernas para o alto, segurando atrás das coxas. Se for possível o movimento completo, braços ao lado do corpo, palmas para baixo, e aí leve o quadril para o alto, e aí pense em levar os pés no solo lá atrás. Se ainda não for possível manter as mãos no solo, mantenha as mãos no quadril para ajudar na postura. E com bastante consciência, baixe o quadril, desenrole a coluna. Se você estiver apenas com as pernas elevadas, desça as pernas para o tapete. E quem passou as pernas para trás com o quadril elevado, compense a cervical. Peito elevado, topo da cabeça tocando o tapete. E agora sim, vamos deitar no solo, soltando bem as pernas, soltando bem os braços, mantendo os olhos fechados. Realize uma nova inspiração ampla e profunda e ao soltar o ar, relaxe bem o corpo no solo agora. Solte os pés, relaxe as pernas, solte o quadril.
Relaxe todo o seu tronco, relaxe ombros, braços e mãos. Descontrai o pescoço e também a face. Deixe o corpo todo repousar sobre o tapete, sentindo os efeitos da aula, sentindo a coluna vertebral mais relaxada e descontraída nesse momento. O corpo todo agora desacelera de dentro para fora. Permaneça assim durante mais alguns instantes até que eu chame você para retornar. Relaxe. E então, bem devagar, realize uma nova inspiração ampla e profunda e ao soltar o ar, crie movimento no seu corpo. Faça todos os movimentos que o seu corpo desejar, para que quando você se sentir pronto, você possa novamente se sentar. E assim, vamos finalizando mais uma prática. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha conseguido aliviar as dores na coluna vertebral. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva também no canal e se tiver vontade de praticar yoga comigo de forma online, eu ofereço a primeira prática experimental e gratuita. Vou deixar aqui na legenda do vídeo o contato do meu site, lá você encontra o meu WhatsApp e você pode agendar a sua primeira prática. Espero você!